paz do Senhor, amém? Livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 14. Livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 14, diz a palavra do Senhor. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Versículo de número 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas, como se fosse um só. Deus, graças te damos por esta primeira parte do culto. Graças te damos pela tua palavra aberta sobre esta igreja. Senhor, na noite desse dia te faço um pedido, que não seja mais eu, mas a tua presença. E que a igreja não venha ouvir o que querem, sim o que precisam e o que necessitam para sair daqui ainda mais edificado. Em o nome de Jesus, amém. Toma o teu lugar adorando o nome do Senhor. É motivo de muita alegria, irmãos. Depois de 3 meses sem cultuar sexta e sábado aqui, eu virei para minha esposa e falei que eu estava muito nervoso. Em 13 anos ao lado dela, é a primeira vez que ela ora por mim. Porque às vezes a gente olha, né? Ficam com, será que estavam brigados? Porque ela sabe que quando a gente briga, eu falo do altar mesmo, peço perdão, estou nem aí. Não, irmão, falei para ela que estava nervoso. Estou trêmulo, existe um temor com nervosismo. Porque passa um filme na cabeça quando a gente aceita os processos de Deus, né? Que eu não queria sair daqui. Mas a gente entende que Deus quer, e crescer gera dor. Crescer te tira do teu momento de conforto. Aí, para mexer mais comigo ainda, o pastor Helder me manda uma mensagem: que saudade que eu estou de cultuar com você. Eu falei: Jesus, quer mexer com o meu tum-tum, ele. Aí o Mateus falou ali, você falou ali, olha, se tem alguém que gosta de dividir o altar, é com você. Você falou que eu achava que era o Rony, que eu prefiro o Rony, não, eu prefiro você, deixa o Rony ficar com ciúme. Eu compartilhei o status. O Rony curtiu e compartilhou. Eu falei: é Rony hoje. Geralmente os cantores que cantam, né? Ninguém vai compartilhar no dia que tu não vai. Falei: Rony compartilhou, é Rony. Aí eu vi Mateus e falei: pô, achei que era o Rony. Aí tu criou isso tudo aí na tua mente, né? Desde que ficou careca, tá falando essas coisas. Cara, foi de Deus essa bateria aí. Eu tô sentindo uma atmosfera, sabe? Giovanni, valeu a pena gastar o dinheiro da igreja, cara. Esse valeu a pena. Tô sentindo os irmãos, né? Não que a bateria atrapalhe, mas tem hora que o Rafa, né? Tá. Mas pensa demais. Irmãos, acabamos de ler um texto muito interessante. Vai falar sobre Gideão. E quando a liderança me passou esse tema, Deus abençoe a vida de vocês, Paulo Vitor, Arthur, Léo, esse excelente trabalho. Quando eles me passaram esse tema tem tudo a ver com esta igreja. Porque esta igreja é improvável, os pastores que aqui estão são improváveis, o lugar onde a gente está é improvável, mas Deus gosta de ambiente e pessoas improváveis, porque é onde Ele tem o prazer em fazer. Acabamos de ler um texto que vai dizer que Gideão, ele está malhando trigo no lagar, e ele está agindo dessa forma porque os midianitas, todas as vezes que eles vinham, eles destruíam tudo. Destruíam as plantações, eles levavam os gado e deixavam o povo de Israel sem o alimento.
e o povo já estava em momento de escassez. Então, nesse contexto que a gente está lendo, a gente está vendo um Gideão não que é covarde. A gente está vendo um Gideão que está fazendo de tudo para sobreviver mediante ao caos. Porque foi Deus que entregou o povo nas mãos dos midianitas. Porque existe coisa que a gente está passando, tudo a gente quer culpar o diabo. Não, eu estou passando por isso, é o diabo. Eu estou passando por isso, que prova, o inimigo está furioso. Às vezes não é isso. Às vezes é só Deus querendo te provar e dizer para você, você é mais forte do que você pensa. Quando a gente entende esse contexto aqui, vai dizer que os midianitas eram irmãos. Os midianitas, eles eram amigos. Por quê? Midian é filho de Abraão com Quetura. Quando Sara morre, Abraão toma Quetura por mulher, engravida ela e um dos filhos dela é Midian. Então, o povo de Midian, por certo momento, tinha vínculo com o povo de Deus, Paulo Vitor. Eles tinham união. Por quê? Eram descendentes também de Abraão. Era conhecedor da verdade. Só tem que, ao decorrer do tempo, eles eram tão amigos que Moisés passou um período lá, em Midian, apacentando, lá que ele conheceu Zípora, casou. Então eram amigos. Só tem que o tempo foi passando e Midian foi escolhendo caminhos errados. Se contaminou, começou a colocar outros deuses. Então o povo se separou. Mas enquanto eram amigos, Midian se envolveu com o povo de Deus, os midianitas. Então, automaticamente, eles misturaram os povos. E por misturar os povos, os midianitas contagiou o povo de Deus. Eles começaram a casar com pessoas que não eram de sua tribo, que não seguia a vontade de Deus. Eles começaram a colocar um pouco do mundo, aonde? Dentro do povo de Deus. Então, automaticamente, Deus, ele entrega o seu povo aos midianitas. Por quê? Já que vocês não conseguiram se separar, a gente coloca você nas mãos deles. Para quê? Para vocês aprenderem. O povo todo está corrompido, a ponto de trazer Baal como Deus central e os postes de Azera também. Então o povo está todo contaminado, entregue nas mãos dos midianitas. E o que acontece? Todas as vezes que eles vêm, eles fazem a arruaça. Leva o trigo, leva os gado, leva todos os mantimentos e deixa Israel na prova, no escasso. Mas tem um homem chamado Gideão, que a tribo dele era a menor e a casa dele era o clã menor, a família mais pobre, mais improvável. E Deus, ele se apresenta para Gideão, aonde? No lagar. E a gente acabou de ler um texto que quando o anjo do Senhor se apresenta, o anjo diz assim: Gideão, vai nesta tua força. Nesta é diferente de nessa, porque nesta está condicionada quem está falando. É quem está dando força, é quem está falando. Não é nessa. Nessa é quando você deposita a esperança e a força em quem você está falando. Mas o anjo do Senhor aparece e fala, nesta força. Ele está dizendo, é a minha força que vai te contagiar para fazer a diferença. E o texto é claro em dizer, o anjo do Senhor. Todas as vezes que você ouvir a expressão, a maioria das vezes dela, anjo do Senhor, é uma teofania. É Deus se manifestando para o ser humano poder ver, perceptivelmente.
Então ali era o próprio Deus se apresentando para ele e dizendo para você: vai nesta tua força. Porque a força de Gideão que ele tinha fazia com que ele malhava trigo no lagar, mas a força que Deus estava distribuindo para ele iria fazer dele uma grande liderança. As tuas forças são limitadas por você. Tu nem estaria mais aqui hoje, não seria nem crente, porque tem culto que tu chega e tu para. Por que eu ainda estou aqui? Porque não é sobre a tua força, é a força de Deus que no teu dia mau te pega na tua mão e te sustenta e diz para você: eu sou contigo, Gideão. Você não vai parar, não vai pasmar e nem vai desistir, porque eu, o teu Deus, estou no controle de tudo. E eu já quero liberar a primeira palavra. Se tem algum crente pentecostal comigo, jogue a tua mão direita para o alto e escuta o que Deus está te dizendo. O lagar é apertado, é um lugar desfavorável, mas Deus está dizendo para você: continue sendo crente no lagar. Eu já vi pessoas batendo em Gideão, dizendo: Gideão é covarde. Não, irmão, eu não vejo Gideão como covarde. Eu vejo Gideão como um valente que quer sobreviver. Porque ele está malhando trigo no lagar. Tu já sabe, lagar é lugar de imprensar uva. É um quadrado feito numa rocha. E por que ele está malhando trigo no lagar? Porque o lagar é o ambiente que Gideão escolheu ficar para sobreviver no dia mau. Porque lugar de malhar trigo é na eira. A eira é um campo aberto, na qual o agricultor, ele pega o trigo, ele joga para o alto. Quando o trigo cai, o vento que está batendo espalha o quê? O joio. E o que permanece? O trigo. Então, o certo era pegar o quê? O joio, jogar para o alto. E o vento? Jogar o trigo para o alto, e o joio é levado pelo vento. O que fica? O trigo. Com o vento, na eira, com espaço, com visibilidade, não pode ser fechado. E a pergunta é: como Gideão está malhando trigo no lagar, fazendo esses processos todos? Porque no lagar é um espaço pequeno, aonde você tem que saber discernir o que é joio e o que é trigo. Porque quando tem espaço no ambiente, o vento passa e no vento a gente enxerga quem é de verdade e quem é de mentira. Mas o lugar está apertado, não tem vento, não tem espaço. E Gideão vai ter que ter visão de águia para saber no ambiente apertado quem é de verdade, quem é de mentira, quem é joio e quem é trigo. De que forma? Machando. Porque ele não está na eira jogando trigo para o alto. Porque na eira, jogando trigo para o alto, quem estava ostentando quem tem, os midianitas olhavam de longe e enxergavam assim: ah lá, tem trigo. E tomava tudo. Tem trigo, pastor Adriano? Tomava tudo. Mas não é época de uva. E Gideão escolhe ir para lá, porque ele entende que os midianitas, o último lugar que eles vão é no lagar. Pastor Caio, é estratégia para sobreviver. Porque o inimigo está dizendo o seguinte: quando eu ver, eu vou tomar, vou quebrar, vou derrubar. Mas quem está no anonimato, então eu entendo quem está em status, em visibilidade, jogando trigo para o alto. Cuidado com a ostentação, porque todo mundo que ostentava, todo
todo mundo que mostrava que tinha, era esses que os midianitas viam. Mas Gideão está no lagar, num lugar escuro, mas é na rocha. Gideão está num lugar desfavorável. O que ele faz? Ele pega o trigo, missionário Nicole. Se jogar para o alto, chama atenção. Então ele joga no baixo e começa a pisar. Conforme ele vai pisando, vai diferenciando o que é joio e o que é trigo. Porque o trigo é sólido. Conforme ele ganha sapateada, ele fica. E o joio sai. Porque trigo que é trigo, ele aguenta a correção e permanece. E o joio? Joio não aguenta vento, joio não aguenta pisada, joio não aguenta uma fofoquinha que falaram de você, joio não aguenta. Mas o trigo pode falar, pode questionar, pode julgar, pode apontar, porque eu escolhi permanecer. Posso apanhar, posso sofrer o que for, mas eu não saio da posição. Jesus está dizendo para algumas pessoas: até quando você aguenta ser pisado e permanecer? Até quando você aguenta apanhar e... Cuidado com o status. Enquanto o pastor Antônio estava aqui, na sombra do pastor Helder, é o pastor Helder, é o pastor. Aí ele foi lá pastorear a congregação. Aí já passou membro para lá, toda hora. Domingo agora, mais um casal. Domingo retrasado, quatro pessoas embora. Aí chegou a notícia. Do quê? Do passado do Antônio. Vamos pegar no passado dele. Porque o presente e o futuro que Deus tem para ele, não tem como, não tem nada, não tem inquérito. Então a gente pega a informação lá atrás de quê? O que fez lá atrás? Porque o propósito do diabo é sempre olhar para o teu passado, para te apontar o dedo e dizer: você não presta, você nem merece. Mas ainda bem que eu tenho a palavra de Deus, dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Todas as vezes que o diabo te mostrar o teu passado, mostra o teu presente a ele aqui. Mostra você no altar. Mostra você no altar. Mostra você no altar. Mostra você. Só quem vai permanecer no altar. Deixa apontar. Deixa julgar. Gideão, continue no anonimato. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Quando ele aponta o teu passado, ele está querendo atrapalhar o teu presente. E Jesus está dizendo: não olhe para trás. Apanhe quieto, porque trigo que é trigo aguenta a pancada. Estão olhando para Gideão, estão apontando. Cadê Gideão? Cadê Gideão? Está no anonimato. Não estou vendo Gideão. Porque enquanto tu está no lagar, malhando trigo, aonde era para imprensar uva, estão olhando para você e estão dizendo: está morto, acabou, sumiu. Mas aquilo que estão achando que é morte, é Deus te moldando para quê? Para de frente de uma grande liderança. Aquilo que era para acabar e ser o teu fim, Jesus está dizendo: vai ser o começo de todas as coisas. Assim te diz o Senhor. Já era para tu estar com a mão levantada, recebendo isso daqui. Deixa o diabo falar. Ponto final. Acabou, não tem mais jeito. Mas a última palavra ainda vem do Senhor. Ainda vem. Quem vem comigo? Quem vem comigo?
Quem vem comigo? Eu estou focado no presente da Haddad. Eu estou focado no futuro da Haddad. Eu estou focado no propósito que Deus tem. Malhar trigo no lagar não é para tacar foto em banner. Malhar trigo no lagar não é para ostentar aquilo que Deus te deu. Malhar trigo no lagar é anonimato, é desaparecer. Deixa o diabo achar que tu tá morto. Continue no lagar se estruturando. Tá os midianitas procurando. Cadê Gideão? Não sei onde está. Olha para a rocha. Não, aquele lugar lá é lugar de uva. Lá Gideão não está. O lagar é o ambiente fundamental que Deus está te colocando para te preservar em vida. Deixa falar, está isolado, é depressão, é ansiedade. O que está vendo? Deixem falar, porque as pessoas só têm o poder de palpitar sobre a tua vida. Está no lagar, está malhando trigo, está fazendo a vontade de Deus. O lugar é desfavorável, mas Deus que está lá, se é Deus que está lá, continue fazendo em lugares desfavoráveis. O problema, irmãos, que quando não está favorável, quando não está tranquilo com o povo, né? Quando a gente pode malhar o trigo na eira, quando fica fácil discernir quem é os de verdade, quem são os de mentira, aí é fácil demais ser crente, irmão. Mas crente mesmo, tu vai ver quando chegar o lagar na tua vida. Quando você vai entrar num ambiente desse, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer, ele está fazendo o que lá? Não é época de uva, porque está no lagar. Porque você não está ali por causa da uva, tu está ali para sobreviver e não ter mais perda. O povo todo já está escasso, mas enquanto Gideão está no lagar malhando trigo, ele está sobrevivendo e está mandando mantimento para a família. Não é tempo de aparecer, não é tempo de status, é tempo de estar no lagar e sobreviver. Eu preciso entender na minha vida em qual fase eu estou dela. Se é tempo de lagar, aprenda a sobreviver no lagar. Aprenda a malhar trigo quando ninguém está te vendo. Mas Deus, porque malhar trigo na eira, qualquer um que passa vê. Mas malhar trigo no lagar não gera status. E tudo que não gera status ninguém quer fazer, pastor. Porque eu sempre falo isso aqui, irmãos. Vou morrer pregando, falando isso aqui. Vai no Instagram da igreja. Vai estar quem cantou, quem pregou, quem dirigiu, quem deu saudação. Vai estar o teu status. Tu sabe quem abriu a igreja? Já viu os banheiros como está limpinho, cheiroso? Tu sabe quem arrumou? Quem viu se tinha papel? Tu sabe quem varreu a igreja? Quem posicionou as cadeiras? Tu sabe quem vai esperar o último sair para fechar? Não, tu não sabe, né? É porque não dá status, né? Vale a pena saber. Não dá status, irmãos. Ninguém posta quem foi o último a fechar da igreja esperando o pastor de um gabinete 11h30. Ninguém vai postar isso. Por quê? Porque não gera status. Tudo que não gera status e não aparece, tem gente que não quer fazer. Mas Gideão continua malhando trigo. Aonde? No lagar. Século 21, irmão. Tá todo mundo ocupado. Todo mundo trabalha, uns arrumando 2, 3 empregos para ter o melhor carro, a melhor casa. Amém, até então. Mas o problema é que a gente está igual o povo e não está vendo. A gente está querendo abraçar tudo e estamos perdendo Deus de vista. Lá, o povo estava adorando a Azera. Estava adorando a Baal no lugar de Deus. Mas hoje, qual é o seu Baal? Qual é a sua Azera?
Quanto tempo tu passa no WhatsApp? Vai em configurações, meus usos. Vê tuas redes sociais. Não dá menos de 8 horas a média do brasileiro. E crente passa das 10. E Bíblia, o grupo tá lá, ó. Eu tô na guerra, 2 horas da manhã, Antônio chorando, mas tô lendo, porque é palavra, é anonimato. Eu tô fazendo o que ninguém tá fazendo. Jesus está dizendo para você, mas o WhatsApp tu tem tempo. Tu tem tempo para ver todas as notificações. Tu tem tempo para responder todo mundo. Quando foi a última que tu mergulhou 2 horas na palavra? Aí tu quer microfone para pregar? Quer pregar o quê? Quer cantar? Quer ter um som dele? Senta com ele meia hora. Vai ver o que passou. O luto, a dor, a perda. Tá aqui cantando, tu sente Deus, mas não sabe o lagar que ele se enfiou para permanecer de pé. Eu conheço a história. Tu sente Deus através de pessoas que estão aqui, mas não sabe o que passaram no lagar para estar vivo. Quem é você no momento onde ninguém está te vendo, irmãos? Quem é você nesse lagar onde não tem status? Gideão está sozinho, obreira Tamires. E Deus se apresenta para ele sozinho, sabe por quê? Porque o povo está corrompido. E o problema de Deus já não é com o povo. O negócio de Deus agora é com Gideão. Gideão, o povo pode estar na contramão, mas eu estou te chamando para ser diferente. Eu estou te chamando para fazer a diferença. Gideão, está todo mundo focado no jogo no Brasil, mas eu ainda sou obediente. Eu vou para o culto, o jogo é segundo plano. E quarta, eu vou para o culto e o jogo é segundo plano. Eu ainda entendo que a prioridade é o céu. Gideão está no lagar, está sobrevivendo. Entenda o seu momento. E eu digo uma vez mais: se for tempo de sobreviver, não adianta você querer estar em evidência. Tu está contrariando a realidade que Deus quer para a tua vida. Porque Gideão, quando está no lagar malhando trigo, não tem ninguém. Mas aí que é gostoso. Porque aonde na terra as pessoas te abandonam, é onde o céu se apresenta. É melhor estar sozinho na visão com Deus do que estar com todo mundo e perdendo a sua salvação. É Deus dizendo para você, às vezes Deus vai te chamar para um propósito sozinho. E quem quiser que vá, eu vou orar. Que hora? 00:30. Quem quiser vir, que venha. Porque Deus falou comigo. Eu não preciso de pessoas para executar aquilo que Deus colocou no meu coração. Esse é o problema da nossa geração. Nós queremos ser motivados. Motivação é diferente de inspiração. A motivação, você vê e se motiva. A inspiração é quando vem de dentro. Cá entre nós, é quando Deus te dá. São muitas pessoas querendo ser motivadas e poucas querendo ser inspiradas. Poucas pessoas querendo estar na posição para falar a verdade que Deus quer. Gideão está no anonimato. Gideão está sozinho. Gideão, mas está fazendo a vontade de Deus. Pode apertar a mão de quem está do teu lado. Aperta, pode ser um pouquinho com força. Pode apertar com força, até ela dizer ai. Isso. Olha nos olhos dela, e diga para ele ou para ela assim, ó: tempo de escassez não será tempo de morte. Libera de novo. Tempo de escassez não será tempo de morte. Davi no Salmo 23 vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas faltou pão, mas não faltou presença. Porque o que eu preciso, acima das necessidades humanas, é da presença dEle. Pode faltar o pão, mas não pode faltar a presença. Pode faltar o pão, mas não pode
volta. O problema é que a gente está tão ocupado com as nossas coisas que não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar. Quando foi a última vez que tu ficou meia hora de joelho? Tu uma hora na igreja que está todo mundo te vendo. Não está gostando da palavra? Fala com os coordenadores, para não me chamar mais, porque lá o negócio está assim, não está? Está estreito, Deus está mandando, né? Está mandando quem quer, quem aceita ser pisado. Escuta, lá, no lagar, é um momento de decisão da sua vida. Porque no lagar, escute isso, é onde Deus está te treinando para fazer o que Ele quer com você sozinho. Porque quando a gente sai do lagar, o pensamento que a gente tem é: agora eu estou grandão, vai juntar geral comigo. Agora, aí juntou geral, 30 mil. Resposta de Deus: Gideão, muitos são os que estão contigo. Eu estava querendo dizer para Gideão o seguinte: não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Evangelho não é sobre volume. Evangelho é o quanto eu me entrego. Igreja cheia não é sinal de viver a verdade. Igreja cheia, muitas das vezes eu conheço muito que está inchada, que quando se abre a Bíblia, dentro da igreja, a igreja esvazia, porque os crentes não se acostumaram com a verdade. E é porque a gente prega a verdade, vocês continuam, porque vocês estão na doutrina, estão na escola bíblica. Entende que todo momento de dificuldade é Deus dizendo para você: fique em paz, porque eu estou te moldando nessa dor. Gideão está no anonimato. Quando Deus levanta ele para guerrear, 30 mil. Dos 30 mil, quantos voltaram na primeira remessa, os covardes? Não gravou ainda não? 22 mil, é isso? Aí na segunda remessa, a prova é para os 9.300. A forma que vai beber água. Uns se ajoelharam e saciaram a sede. Outros, em forma de cães, se ajoelharam, mas ergueram a cabeça e beberam água. O que diferenciou um do outro? É que uns não perderam o foco na frente. Porque tem gente, quando está em escasso, vê água. A água parece que é o Deus dela, ela perde o foco. Deus está ensinando para Gideão: Gideão, tem covarde e tem pessoas que estão sem foco. Vai com os 300. De 30 mil, foi com 300. E o que é isso? Quem está acostumado a sobreviver no lagar, não está nem aí para a quantidade. Ele traía para os valentes, os verdadeiros que estão ao lado dele para fazer a diferença. Na Hadag não será diferente, porque eu conheço o Deus dessa casa. Aqui só vai permanecer quem aceita a verdade, quem aceita a correção e quem aceita viver o evangelho genuíno. E isso é para quê? Para engrandecer a igreja? Não, isso daqui é para te levar para o céu, porque o que vai te levar para o céu não é o quanto você fez, é o quanto você deixou de fazer. Porque tem muita gente fazendo muito, pregando muito, cantando muito. Naquele grande dia, apartai-vos de mim, maldito, porque não te conheço. Fez muito, mas não viveu nada. Não é sobre o que eu faço, é sobre o que eu vivo. Porque o que eu estou fazendo na igreja, qualquer um consegue ver e tirar conclusões se é bom ou se é ruim. Mas o que eu sou no anonimato, no lagar, dentro da minha casa, o que eu sou para minha esposa, o que a esposa é para o marido, isso daí é fundamental. Porque eu conheço o cara que é bom de altar, mas não é bom de casamento não. Ele sabe o que é reteté, o que é manto, o que é tudo. Mas ele não sabe como é tratar a esposa como Cristo tratou. Barulho de silêncio.
falou de casa. Tu acha que eu estou aí? Irmãos, eu não estou nem aí se aqui tu dá lugar, tu abraça toda hora, entrega rolo, é respeitado, é cheio de unção, como tu é dentro da tua casa. Que tipo de crente tu é para tua mulher, homem? Aquele que manda, que é pá, aqui entra da paz do Senhor para todo mundo. Ô irmão, tem tempo para todo mundo dentro de casa. Gostou não? Fala com os coordenadores. É a verdade, irmãos. O que vai dizer quem Deus é na sua vida não é o que você é liderando os 300. Porque liderando os 300, tu vai lá, tu vai vencer a batalha. Depois da batalha vai ter tapinha nas costas de Gideão. Sempre acreditei em você. Gideão, tu é o cara. Eu sabia, Gideão, que Deus ia te levantar para resgatar o povo de Israel. Eu sabia, Gideão. Depois que já aconteceu é mole. Mas no lagar eu não vi um. Eu não vi um amigo, um familiar de Gideão indo no lagar e perguntando: Gideão, está precisando de água? Gideão, está precisando de comida? Não tinha ninguém. Antônio, por que tu está falando isso? Valoriza quem estava com você no lagar, quando você não era ninguém. Porque depois que você vencer essa batalha, qualquer um vai se aproximar de você. Depois que Deus te honrar, qualquer um vai apertar tua mão. Eu sinto Deus na tua vida. Mas enquanto você está no lagar, não é ninguém, está desconhecido, está malhando trigo num lugar que era para imprensar uva, ninguém está nem aí para você. Aí quando tu sai do lagar e está em evidência, aí todo mundo posta os vídeos. Sempre acreditei. Esquecer da gente não, tá? Me deram tempo de Camboriú hoje. Ainda tem mais um pouquinho para falar. Mas a gente vai se pôr de pé nesse momento. Você pode se pôr de pé? O que é um improvável? Para você ser frente de batalha, primeiro, as tribos tinham peso. Por que as tribos tinham peso? Porque as tribos eram uma maior que a outra. Quando se levantava, diácono Diego, alguém da tribo que era grande, de Rúben, outras tribos, então qual era a questão? Volume, né? Pô, tribo de Levi tem 500 mil. Tribo de Judá tem 200 mil. Mas Manassés tem muito pouco. Então por que é improvável? Porque como vai chamar? Quando o anjo do Senhor, o Senhor chama ele, o que ele fala? Eu sou o menor da minha casa. A minha tribo é a menor e eu sou o menor. Eu estou lá atrás. Eu estou no final da fila, Senhor. É o que Gideão estava dizendo. Aí parece que Deus está dizendo: sim, eu estou te pegando lá de trás. Deixa os bons. Eu estou te pegando lá de trás. E estou te colocando aqui. Porque a tua tribo é o menor. E o teu clã é o menor da tribo. A mais pobre. A que tinha menos probabilidade. E aqui está o tema. Qual é o tema? Improvável. Por isso que ele é um improvável. Porque a tribo é a menor, o clã é o menor e ele é o mais pobre da família. Aqui está porque ele é improvável. Mas eu te falo porque Deus chamou ele. Porque ele é um improvável. Mas em tempo de escassez, as tribos estão tudo desesperadas. Mas Gideão ainda está malhando o trigo, está trabalhando. É improvável, mas está posicionado. Porque Deus ele pode chamar improvável. Desocupado não. Deus chama improvável. Desocupado não. Porque ele estava malhando trigo no lagar. Davi estava pastoreando as ovelhas do pai, trabalhando. Quando chamaram ele para se assentar à mesa, Moisés estava pastoreando ovelha. Jesus chamou Pedro pescando, João pescando, André pescando. Tu está trabalhando, eu sei. Teu trabalho é doloroso, eu também sei.
Mas o que não pode é as tuas coisas substituir as coisas de Deus. Porque se tem pessoas que Deus não vai colocar no altar, é desocupado. Porque desocupado não tem compromisso, irmão. Se ele não arruma nenhum trabalho para sustentar a família, ele quer o quê? Falar do reino de quê? Tá igual o profeta lá? Alimentou lá os profetas, mas dentro da casa deixou a dívida para a viúva? Que negócio é esse? Que a gente é bom fora, bom para a igreja, e dentro de casa fica o caos? Cá entre nós eu te faço a pergunta: que tipo de poste de Azera você tem que tirar? Que tipo de Baal precisa sair da tua vida? Porque tem muito crente que vai deixar de subir por coisas tu tá achando que é bonzão, mas essa tua pendência aí vai te levar pro inferno. Tu tá empurrando esse pecado de estimação maior tempão. Para de ser fofoqueira, para de ser intrigueira. Apocalipse 21, versículo 7 e 8, tá lá: fofoqueiro! Aí Gideão, ele está dizendo o seguinte, ó: Senhor, o povo todo está adorando a Baal, mas eu prefiro ficar malhando trigo no lagar, no lugar de escassez, pequeno, escuro, mas fiel a Deus, do que estar em estado e perder a minha identidade. Nem todo mundo que está em estado, em evidência, está vivendo o evangelho verdadeiro. E é por isso que Deus não coloca alguns aqui. Se teu vídeo viralizar cantando, pregando, tu não tem estrutura, tu vai se perder. Você não aguenta ter um compromisso de sábado, chegar a uma igreja e te dizer: eu vou te dar 10 mil, canta aqui hoje. Tu vai se vender. É por isso que não dá para você agora. Aí no lagar, ele está dizendo para você: estou te forjando. Estou te forjando no lagar, para quando eu te colocar na frente de uma grande obra, de um grande exército, eu não vou te perder. Você pode pegar na mão de quem está do teu lado. Olha nos olhos dela, e a última vez que eu falo isso, diga para ele ou para ela: que tipo de Baal você precisa tirar? Fala: que tipo de poste de Azera você precisa tirar? Enquanto você pensa aí, fecha teus olhos. Alabarachebe andarai. Está na hora de tirar, Senhor. Está na hora de tirar toda a fofoca. Se não quer conversão, que saia, mas inflamar não vai. Alabarachebe andarai. Que possamos tirar os postes de Azera, tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, de viver o teu evangelho, Jesus. Que como Josias, Senhor, que possamos resgatar, Senhor, a tua lei, a tua verdade. Tem renovo de Deus para a sua vida. Tem renovo de Deus para a sua vida. Cadê os remanescentes? Porém, meu Deus, não confiar, mas no caçador não esqueceu, e do lado a mão de Deus terminava semente. Vamos, 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 vamos! Era só um começo de até. Só o começo, meu irmão! Deus numa geração levantará. Enquanto eu estiver aqui, eu não vou mais permitir dividir o mesmo espaço com
pra mostrar que através de Deus uma geração levantará. Enquanto eu estiver aqui, eu não vou mais permitir dividir o mesmo espaço que o pecado. O povo não percebe que Deus está irado. Lanço fora a hipocrisia, a idolatria, as vozes. Isso, lança fora!